Fala galera, tudo bem com vocês aí? Eu aqui de novo, o professor Gabriel, para mais uma aulinha de ecologia. E hoje a nossa aula vai ser de um tema bem legal, hein? Relações ecológicas. A gente vai falar um pouquinho sobre as formas que os seres vivos têm de relacionar entre si, seja de forma boa, de forma ruim. A gente vai falar um pouquinho dessas relações. Antes da gente começar a minha aula, eu vou fazer a minha autodescrição, tá bom? Eu tenho a pele clara, tenho os cabelos grisalhos, os meus olhos também são claros, estou usando óculos, brincos, tenho barba também, uma camiseta preta e uma calça jeans. Pessoal, o tema dessa nossa aulinha de hoje é um tema que para você que vai fazer provas de vestibular, provas de Enem, vestibulares regionais, é um tema que a gente tem que saber na ponta da língua. Esse conteúdo que a gente vê hoje, chamado de relações ecológicas, ele é muito frequente nas provas de qualquer vestibular que você vai fazer ao longo do país. Vamos para a tela comigo entender um pouquinho do que vai ser a nossa jornada na aula de hoje? Vamos lá comigo, bora lá! Nós vamos começar então falando um pouquinho sobre essas relações ecológicas e antes da gente entrar em cada uma delas, eu vou te mostrar um pouquinho da organização geral de todas elas. O que a gente vai fazer então? O nosso tema básico é o estudo das relações ecológicas. Inicialmente, o que eu vou fazer com você? Nós vamos dividir essas relações em dois grupos, as chamadas relações intraespecíficas e logo em seguida um conjunto de relações que a gente vai chamar de interespecíficas. Eu vou repetir com você essa imagem desse slide durante várias vezes na nossa aula, para que você consiga entender onde é que nós estamos na matéria. O que eu quero que você entenda desde já? Que nesse grupo de relações aqui em cima, ó, chamadas de intraespecíficas, nós trataremos de relações que ocorrem entre indivíduos pertencentes a uma mesma espécie. E num segundo momento aqui embaixo, quando nós entrarmos nas chamadas relações interespecíficas, a gente vai tratar especificamente de relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, ou seja, uma espécie relacionando com a outra. Qualquer uma das duas, olha para cá, seja ela uma relação intraespecífica ou uma relação interespecífica, nós ainda vamos dividir elas em relações harmônicas ou desarmônicas. Na intraespecífica nós teremos isso e também nas interespecíficas nós teremos também algumas relações chamadas de harmônicas, nos dois casos, e também relações que a gente vai chamar de desarmônicas, também nos dois casos. Destacando que uma relação harmônica é aquela que vai acontecer sem prejuízo, ou seja, nenhum dos organismos que está dentro da relação sai prejudicado. Na grande maioria das vezes, eles serão, na verdade, beneficiados. E uma relação desarmônica é aquela que vem acompanhado com prejuízo, ou seja, uma espécie está sendo prejudicada. Volta aqui para mim um pouquinho. Essa é a organização geral. Só que para a gente falar agora das relações em si, que é o que eu vou te mostrar agora no slide de novo, a gente vai usar um código para falar um pouquinho sobre esse negócio de ser harmônico e esse negócio de ser desarmônico. A gente acha que o harmônico obrigatoriamente tem que ganhar, e eu já quero que você saiba que não. Desde que ninguém esteja perdendo, eu já posso considerar essa relação como sendo o quê? Harmônica. A gente vai usar agora um sinalzinho positivo, um sinalzinho negativo e um número zero, quando a gente quiser falar que uma relação está tendo benefício ou que a relação está tendo prejuízo. Vamos voltar para a tela comigo? Volta para lá. Quando a gente usar, a partir de agora, então, vou fazer aqui no cantinho da tela, ó, o sinal de positivo, isso vai indicar para a gente benefício. Ou seja, nesta relação que a gente vai começar a trabalhar, então, que tiver um sinalzinho positivo, nós falaremos que uma espécie ou um determinado indivíduo está sendo beneficiado. Quando eu usar com você o sinalzinho negativo, esse sinalzinho vai representar, a partir de agora, então, prejuízo. O que isso significa? Que naquela relação alguém está tendo prejuízo, está sendo prejudicado. E se eu usar para você um número zero, o que esse número zero vai representar para nós? O número zero vai representar que naquela relação, vou colocar no cantinho aqui para você. E o número zero vai representar o quê? Que esta relação então vai ser neutra. O que seria esse neutro? Ninguém está ganhando e ninguém está perdendo. Aquele indivíduo está neutro na relação. Vamos ver como é que vai ser a nossa missão então para a aulinha de hoje? Nas relações entre indivíduos de uma mesma espécie harmônicas, a gente vai falar de duas, da colônia e da sociedade.
Das mesmas espécies envolvidas, agora desarmônicas, a gente vai falar da competição e do canibalismo. Agora, entre indivíduos de espécies diferentes, harmônicas, mutualismo, protocooperação e comensalismo. E dentro das desarmônicas, nós vamos falar da competição, do predatismo, do parasitismo, do amensalismo, que também pode ser chamado de antibiose, e do esclavagismo. Presta atenção em mim aqui agora, vamos lá. Galerinha, esse tema que eu acabei de dizer para você, então, a gente vai ter que tomar muito cuidado com ele. O que a gente vai ter que tomar mais cuidado dentro desse tema, pensando naquelas provinhas de vestibular que a gente vai fazer? Entender o que está acontecendo dentro daquela relação. Saber se é só benefício, saber se é benefício e prejuízo, e alguns exemplos que a gente vê com muita frequência em provinhas. Esse é meu objetivo com você a partir de agora. Nós vamos começar com as relações intraespecíficas, ou seja, indivíduos de uma mesma espécie. Depois a gente passa para as relações que ocorrem entre espécies diferentes. Vamos lá para a tela comigo? Bora para lá então. Nós vamos começar a nossa aulinha então agora, começando com as primeiras relações. Estamos numa relação intraespecífica, indivíduos de uma mesma espécie, e a primeira que eu vou trabalhar com você é a colônia. Olha aquele joguinho de sinal que eu te falei. Eu vou falar que a colônia é uma relação mais. O que isso significa? Benefício para todo mundo. Todos os indivíduos que estão na relação são beneficiados, ok? Ou seja, ninguém tem prejuízo na relação. É o que eu coloquei para você aqui embaixo. Todo mundo que está envolvido na relação é beneficiado. Só que a gente vai ver agora mesmo uma outra relação, que é uma relação chamada de sociedade, aonde isso também vai acontecer. E como é que a gente vai diferenciar a colônia da sociedade? Aqui, ó. Na colônia, os indivíduos obrigatoriamente estão anatomicamente unidos entre si. Vamos entender aqui na imagem como é que está acontecendo isso? Eu tenho, por exemplo, aqui uma colônia de bactérias, esse chamado Bacillus anthracis aí. Se a gente está vendo na figura eu tenho uma bactéria que está grudada em outra, aqui eu tenho uma, duas, todas elas estão o quê? Grudadinhas umas nas outras. Para ser uma colônia, é o famoso um por todos, todos por um, só que esse um por todos, todos por um estão o quê? Grudados uns nos outros. Vamos ver um outro exemplo aqui. As esponjas. Olha aqui, ó. Uma esponja grudada em outra, que está grudada em outra, que está grudada em outra. Todos esses indivíduos se ajudam mutuamente. E o que caracteriza, além dessa ajuda mútua, a colônia, é que os corpos estão o quê? Todos unidos. Então, vamos ver o que a gente acabou de fazer? Dentro das relações ecológicas, eu estou em relações de indivíduos de uma mesma espécie. Dentro dessas relações, eu comecei a falar com você das relações harmônicas e falamos agora da primeira, que é o quê? A colônia. Nesta relação da colônia, a gente viu que todo mundo ganha e que o que vai caracterizar essa relação é que existe ligação anatômica, ou seja, os indivíduos estão anatomicamente unidos entre si. Tranquilo até aí? Agora a gente vai falar de uma outra relação, que é chamada de quê? De sociedade. Olha para mim o que vai acontecer aqui na sociedade. Eu também tenho todos os organismos envolvidos na relação sendo beneficiados. O que é muito igual aonde? Na colônia. A diferença está aqui, ó. É que nesta relação não existe ligação anatômica, ou seja, os corpos dos indivíduos estão separados entre si. Olha aqui na imagem, eu tenho vários exemplos, ó. As formigas vivem em sociedade, uma ajuda a outra, só que os corpos estão o quê? Separados, não é uma formiga grudada na outra. Então, nesse caso, eu tenho uma sociedade. Olha aqui as abelhas, os insetos, né, de uma forma geral, então. Os insetos, as abelhas aqui no caso, também dentro de uma colmeia, uma ajuda a outra, mas os corpos são todos o quê? Individualizados, não está todo mundo grudado. Numa alcateia, lobo, também é a mesma coisa. Cada um tem o seu papel, a sua tarefa, mas ninguém está grudado com ninguém. Então ali, aqui outro exemplo, a gente tem um cardume de peixe, são vários indivíduos, mas com os corpos o quê? Individualizados, não tem essa ligação anatômica. Então vamos voltar rapidinho aqui comigo. Dentro dessas relações entre indivíduos de uma mesma espécie que se relacionam de forma harmônica,
tanto a colônia quanto a sociedade é uma relação onde todo mundo que está envolvido é o quê? Beneficiado. Só que na colônia é com ligação anatômica, ou seja, os corpos estão grudados, e na sociedade é sem ligação anatômica. Deu para entender até aí? Volta aqui para mim agora. Olha que interessante, moçada. Quando a gente fala, então, dessas relações colônia e sociedade, basicamente a gente tem que entender é que todo mundo que está no meio daquela relação está se beneficiando de estar vivendo junto. A diferença é que na colônia eles precisam ter os corpos todos grudados uns nos outros e na sociedade não. E a gente costuma, no popular, às vezes, falar algumas frases que são ecologicamente erradas, tipo, tem uma colônia de abelhas no meu quintal. Colônia não pode ser, porque as abelhas não são anatomicamente unidas entre si. Então, o que tem lá no meu quintal é o quê? É uma sociedade de abelhas. Ficou claro? Vamos voltar para a tela comigo de novo? Agora a gente vai falar um pouquinho desse segundo grupo de relações aqui, ó. As relações desarmônicas. Mas nós ainda estamos falando das relações intraespecíficas. Ou seja, o que eu vou falar agora? De relações entre indivíduos de uma mesma espécie. Porém, agora vai ter prejuízo. Então, a relação vai ser o quê? Desarmônica. A gente vai falar agora da competição e vai falar também agora do canibalismo. Vamos ver comigo, então, a primeira delas? É a chamada competição intraespecífica. Legal a gente colocar isso aqui para lembrar que eu estou falando de competição entre indivíduos de uma mesma espécie. Essa aqui nem vai dar muita coisa de dúvida para a gente. O que é uma competição intraespecífica? É quando eu tenho indivíduos de uma mesma espécie que estão disputando um mesmo recurso no ambiente. Essa relação, ela pode ser mais-menos ou ela pode ser uma relação menos-menos. Volta aqui para mim, olha para cá. Pensa comigo, dois machos disputando uma fêmea. É uma competição intraespecífica, não é? Os dois machos e a fêmea são da mesma espécie. Por que a relação pode ser mais-menos ou ela pode ser menos-menos? Porque pode ser que no meio de uma briga dessa, de repente, o sistema de disputa seja, por exemplo, numa ave, o canto. Dois pássaros estão cantando para tentar atrair uma fêmea. Nessa situação, um canto vai agradar mais do que o outro. Um macho vai ganhar e o outro macho vai perder. Então a relação foi mais-menos. Um ganhou e um perdeu. Só que pode ser que numa disputa entre machos por conta de uma fêmea, aconteça muita pancadaria, muita briga física. Nesse caso, às vezes a intensidade da briga é tão grande que no final da história todo mundo acaba perdendo um pouco. Ou seja, a relação pode ser o quê? Menos. Ficou claro isso? Então vamos lá para a tela comigo de novo. Bora lá. Alguns exemplos para você aqui de competição intraespecífica. Eu coloquei para você, ó, dois machos aqui, por exemplo, estão disputando. Pode ser uma disputa por território, pode ser uma disputa por fêmea. Agora, o que eu quero que você entenda? É que nesta relação, eu estou tendo alguma forma de competição por um mesmo recurso. E, nesse caso, entre indivíduos de uma mesma espécie. Essa disputa pode ser por alimento, pode ser por espaço, pode ser pela fêmea. Qualquer forma de disputa que envolva indivíduos de uma mesma espécie, a gente chama de competição. Volta para cá, volta para cá. Mais uma relaçãozinha que está envolvendo indivíduos de uma mesma espécie. E a próxima que a gente vai trabalhar agora, que é o chamado canibalismo, esse vai ser tranquilinho. Porque o que é um hábito canibal que a gente já conhece de muito tempo na história, até do mundo animal, inclusive algumas tribos humanas também? É quando indivíduos alimentam-se de indivíduos da sua própria espécie. Vamos lá para a tela comigo? Bora lá. Essa relação que a gente vê agora, então, é chamada de canibalismo. Vamos lá? A gente já falou da colônia, a gente já falou da sociedade. Já falamos também agora da competição intra e estamos agora no canibalismo. O que vai caracterizar o canibalismo? Tá lá, ó. Um indivíduo alimenta-se de um outro indivíduo da própria espécie. Geralmente essa relação é mais-menos. Aquele que come é o positivo e aquele que é o alimento é o negativo. Eu peguei para você aqui um exemplo de uma aranha que tem hábito canibal. Aqui eu tenho uma aranha que está se alimentando de uma outra aranha, que são os pedaços de uma outra aranha. Nesse caso a gente fala então de canibalismo. Volta aqui para mim um pouquinho.
Em aranhas, em escorpiões, é até normal a gente ver isso acontecendo, tá? Por exemplo, é muito comum em alguns insetos também, a aranha, que é um aracnídeo, alguns insetos, depois da cópula, a fêmea come o macho, ou por uma questão nutricional, ou por uma questão de competição mesmo. Nesse caso, está acontecendo essa relação que eu te chamei de canibalismo. Então, vamos fazer um resuminho agora da nossa aula? Nós estamos falando de relações que envolvem indivíduos de uma mesma espécie, ficou claro isso para você? E a gente dividiu em dois grupos. Relações harmônicas, falamos de colônia e sociedade. E falamos também de relações desarmônicas, a competição e o canibalismo. Vamos colocar isso na cabeça de uma forma mais clara? Bora comigo lá para a tela de novo, vamos lá. Para organizar então a nossa ideia, nós acabamos de matar aqui nessa primeira parte da aula esse bloco de relações ecológicas. Concorda comigo? Vamos lá, ó. Falamos das relações que envolvem indivíduos de uma mesma espécie. Falamos das relações harmônicas, a colônia e a sociedade. Falamos das relações desarmônicas, a competição e o canibalismo. Agora a gente vai passar para um segundo grupo de relações ecológicas, as chamadas relações interespecíficas. Ou seja, vai acontecer agora entre espécies diferentes. E quando eu usar a partir de agora o sinalzinho positivo, negativo e neutro, eu não estou falando agora de indivíduo, eu estou falando de uma espécie. Por exemplo, uma relação vai ser mais e menos. Quer dizer que uma espécie está ganhando e uma espécie está perdendo. Nós vamos começar com as chamadas relações harmônicas. O que é uma relação harmônica? Sem prejuízo, não tem ninguém perdendo nada nessa relação. E aí nós vamos falar de três: mutualismo, protocooperação e comensalismo. A primeira dessas relações é o chamado mutualismo. Olha que legal. É uma relação onde as duas espécies envolvidas são beneficiadas. Só que a próxima relação que a gente vai estudar, que é a protocooperação, também é assim. O que vai diferenciar as duas? É isso aqui, ó. No mutualismo, a relação é obrigatória. Volta aqui para mim, volta aqui para mim. Olha que interessante e muito interessante isso, hein? No mutualismo, uma espécie está se relacionando com a outra. E esta relação é obrigatória para as duas. O que isso quer dizer? Que se a gente separar, as duas morrem. Vamos ver alguns exemplos? Volta comigo para a tela, vamos lá. A gente tem aqui alguns exemplos clássicos de mutualismo. Essas manchas que a gente vê em árvore aqui, ó, são líquens. E os líquens, que são essas manchas verdes acinzentadas, elas são, na verdade, uma relação mutualística. Olha para esse desenho de cá. Entre algas, essa bolinha verde é uma alga, e fungo. Esses braços que estão meio que abraçando essa alga é um fungo. E aí, olha que interessante essa relação. A alga, ela faz fotossíntese, ou seja, ela produz o seu próprio alimento. E ela faz esse alimento também ser destinado para quem? Para o fungo. Ou seja, essa alga, ó, ela alimenta o fungo. Em contrapartida, o que esse fungo ele faz? Você está vendo que ele é meio que uma rede? Então, esse fungo, ele literalmente abraça essa alga. É mais ou menos como se fosse assim, ó, volta aqui para mim, volta aqui para mim. Eu tenho uma alga que está fazendo fotossíntese, mas ela é muito vulnerável em relação ao ambiente. Então vem um fungo e abraça ela. Essa relação faz com que a alga seja beneficiada. Por quê? Porque essa alga está ganhando a proteção que ela não tem. Ao mesmo tempo, o fungo também se beneficia. Por quê? Porque o fungo está recebendo permanentemente alimento dessa alga. E olha que importante, se a gente separar os dois dessa relação, os dois morrem. A alga vai morrer sem proteção e o fungo vai morrer sem o alimento. Vamos ver um outro exemplo? Bora lá para a tela comigo. Outra relação importante que a gente tem de mutualismo, essa relação chamada de micorriza que você está vendo aí. Aqui a gente tem raiz de planta, que eu estou fazendo aqui para você nessa marcação vermelhinha aqui. E toda essa rede branca que você está vendo aqui em volta é fungo. Aí olha que legal então, eu tenho uma raiz de uma planta se relacionando com um fungo. Nessa relação, olha o que está acontecendo. A raiz da planta não é planta? Então a planta está mandando o quê? Alimento para o fungo.
E esse fungo, olha que legal, você está vendo que ele abrange uma área muito grande do solo? Esse cara vai pegando moléculas de água que estão espalhadas no solo e vão mandando essa água para quem? Para a planta. Ou seja, o fungo manda água para a raiz da planta e a raiz da planta manda o quê? Alimento para esse fungo. Volta para cá de novo. Viu que interessante? É também uma relação obrigatória, porque se essa planta não tiver associada com esse fungo, ela não consegue receber água de forma suficiente. Em contrapartida, o fungo vai precisar dessa planta para conseguir receber o quê? O alimento que ela fornece para ele. Deu para entender a nossa história? Bora para a tela comigo. Outra relação que a gente vai falar também entre indivíduos de espécies diferentes e ainda harmônica é a protocooperação. O que vai mudar entre o mutualismo e a protocooperação? Na protocooperação, as duas espécies também são beneficiadas. Só que a relação agora, ela não é obrigatória para nenhuma das espécies. O que isso significa? Que a relação é boa para todo mundo, ou seja, estar junto é bom, mas se a gente separar, vida que segue. Olha aqui para mim. É bom estar junto, mas não é o quê? Obrigatório. Eu vou pegar... Isso aqui a gente tem um monte de exemplos para falar de protocooperação. Mas eu vou falar com você agora, especificamente de alguns que são muito clássicos em prova. Vamos lá para a tela comigo? Bora lá de novo. Eu tenho para você aqui um primeiro exemplo, por exemplo aqui, ó, desse caranguejozinho chamado paguro, associando-se com a chamada anêmona do mar. É o que você está vendo no desenho aqui, ó. A anêmona é da família da água-viva. Esses filamentozinhos que ela tem aqui, ó, eles queimam, eles são urticantes. E a anêmona é um animalzinho também. Só que originalmente a anêmona vive nos corais, ela é fixa. Para ela comer, ela tem que esperar a comida chegar até ela. Esse caranguejinho, chamado caranguejo eremita, o que ele faz? Ele geralmente vive dentro de uma concha, de algum molusco. E aí, quando ele tem a possibilidade de escolher uma concha para ele morar, que tem uma anêmona em cima, ele faz a opção por escolher essa aí. Por que ele prefere morar em uma concha que tem uma anêmona em cima? Lembra que eu te falei que ela queima? Se algum animal vier tentar predar o caranguejo está protegido por quem? Por alguém que está queimando por cima. Em contrapartida, para a anêmona essa relação também vai ser legal, porque o caranguejo ele se desloca pelo oceano e à medida que ele vai se deslocando, a anêmona consegue receber cada vez mais o quê? Alimento. Ou seja, o caranguejo ganha proteção, então proteção para o caranguejo, ao mesmo tempo que a anêmona ganha o quê? Alimento. Então essa é a relação que esses dois vão ter. Agora olha para mim aqui, volta para cá, olha para cá. Se a gente separar, alguém vai morrer por isso? Não. O caranguejo vai arrumar uma outra concha para ele, que às vezes não tem uma anêmona em cima, e a anêmona vai conseguir pegar o alimento dela no ambiente que ela está vivendo também, sossegado. Então a relação, se existir, é boa para os dois, mas se a gente separar, ninguém morre por isso. Bora ver um outro exemplo comigo? Vamos lá. Outra relação que a gente pode ver também de protocooperação é, por exemplo, o boi e a garça vaqueira, é, por exemplo, o boi e o gavião carrapateiro. Você está vendo aqui, ó, esse pássaro, essa garça, está comendo carrapatos da pele do boi. Esse gaviãozinho aqui também está comendo carrapatos na pele do boi. Vamos lá, para esse passarinho é bom? É bom, ele está comendo. E para o boi é bom? É bom, ele está perdendo o parasita dele. Para esse boi é bom? É bom, ele está perdendo o parasita. E para essa garça é bom? É bom, ela está comendo. Só que essa relação, ó, não é obrigatória. Por que essa relação não é obrigatória? Uai, não é porque se a gente separar esses dois aqui, alguém vai morrer por causa disso? Não, aí de repente essa avezinha aqui vai comer alguma coisa em outro lugar e esse boi aqui vai ter uma outra coisa que vem aqui arrancar o pato dele, vai ficar com a coceirinha um pouquinho. Tranquilo? Então aí a gente tem alguns exemplos. Outra aqui, o jacaré e o pássaro palito. O que é essa relação? O jacaré fica cheio de restos de sujeira da comida dele na boca. Quando ele acaba de comer, ele abre a boca e esse passarinho vem comer. Para o passarinho isso é bom? É bom, aí tem comida. Para o jacaré isso é bom? É bom, está perdendo esse resto de comida suja na boca. É como se o passarinho estivesse limpando a boca dele. Então, volta para cá. A gente falou aí de alguns exemplos, volta para mim, de relações agora onde não tem obrigatoriedade. É bom estar junto, mas não é obrigatório para ninguém.
Agora a gente vai terminar a relação harmônica entre indivíduos de espécies diferentes com uma relação que é um pouquinho diferente. O que a relação do comensalismo vai ter de diferente das outras agora? É que no comensalismo, uma espécie é beneficiada e a outra espécie vai ficar neutra. Para ela não vai ser bom e nem vai ser ruim. Vamos lá para a tela comigo? Bora lá para a gente fechar esse raciocínio. Estamos então agora nas relações entre indivíduos de espécies diferentes, harmônicas. Já falamos do mutualismo e já falamos da protocooperação. O nosso foco agora é o comensalismo. Olha aqui para mim. No comensalismo, uma espécie vai ser beneficiada e a outra espécie vai ficar o quê? Neutra, ok? Vamos pegar alguns exemplos para você entender o que eu estou querendo te dizer agora. Olha essas imagens aqui. Eu tenho, por exemplo, o tubarão e esse peixinho aqui, que é chamado de peixe-piloto ou então rêmora. Esse peixinho ele fica grudado na barriga do tubarão. A gente fala também que é um comensalismo forésia. O que significa isso? Carona. Uma espécie pega carona na outra. Para esse peixinho, olha aqui, ó, a relação é muito boa, porque ele vai se deslocar no oceano sem gastar energia. E para o tubarão? Para o tubarão isso é neutro. Ele não ganha e ele não perde. A mesma coisa está acontecendo aqui com esse peixinho, com essa tartaruga. Para ele é bom, ele está navegando sem gastar energia, mas para a tartaruga não muda nada. A mesma coisa aqui, ó, está navegando, para ele é bom sem gastar energia, mas para o tubarão é o quê? É neutro. É um exemplo de comensalismo. Olha um outro exemplo de comensalismo aqui, as epífitas, orquídeas e bromélias. Essas plantinhas aqui, ó, elas fixam a raiz dela na casca de uma outra árvore. Para essa árvore aqui, a relação é neutra. A orquídea não suga nutriente dela, a orquídea vai viver da água da chuva, a orquídea não traz benefício nenhum, nem prejuízo. Mas para a orquídea essa relação é boa, porque a orquídea está em ponto mais elevado, ela recebe mais luz para fazer fotossíntese, ela fica mais longe dos predadores, então tem maior proteção. Então para essa espécie é positivo e para a árvore a relação é o quê? É neutra. A gente tem um outro exemplo aqui ainda também, que é o chamado inquilinismo, é quando o indivíduo mora em outro. É o exemplo desse peixinho aqui, ó. Esse peixinho aqui chama-se peixe palito, beleza? Ou peixe agulha. E esse bichinho aqui, ele se chama pepino do mar. Olha o que acontece. Quando esse peixinho aqui, ó, se sente ameaçado, ele vem e esconde dentro do pepino do mar. Na hora que a ameaça acaba, ele sai. Para esse peixinho, a relação é o quê? É muito boa, porque ele tem um abrigo, ele tem um refúgio. Já para o pepino do mar, a relação é o quê? É neutra, ele não ganha e ele não perde com essa relação. Então vamos revisar aqui na tela ainda o que a gente já acabou de ver. Relações ecológicas entre indivíduos da mesma espécie. Das harmônicas, já falamos da colônia e da sociedade. Das desarmônicas, da competição e do canibalismo. Das entre indivíduos de espécies diferentes, harmônicas, falamos do mutualismo, da protocooperação e acabamos de encerrar o comensalismo. E nós já vamos falar agora das próximas 5. Ah, professor, mas é muita coisa, vai ficar muito longo. Não é não. Essas relações agora são curtinhas, porque a grande maioria a gente já conhece. Você quer ver? Olha o que vai acontecer nessa próxima relação. Volta aqui para mim, olha para cá. Competição. A gente já sabe, falamos dela em indivíduos da mesma espécie. Agora é a mesma coisa, só que entre indivíduos de espécies diferentes. O que é a maior diferença entre a competição entre indivíduos de uma mesma espécie em comparação com indivíduos de espécies diferentes? É que a fêmea não entra nessa história agora. Porque lá na intraespecífica, a fêmea era um recurso de disputa. Agora não. Não tem como uma espécie disputar alguma coisa com a outra que seja a fêmea, porque a fêmea é só de uma delas. Em suma, é isso, porque de resto é igualzinho. Quer ver? Vamos lá para a tela comigo. O que a gente vai ter aqui agora na competição intraespecífica, espécies diferentes? Aqui, ó, indivíduos de espécies diferentes disputando o mesmo recurso no ambiente. Olha o que você está vendo aqui, ó. Eu tenho zebra e eu tenho, por exemplo, girafas que se alimentam-se no mesmo local. Ou seja, eu tenho espécies diferentes disputando o mesmo recurso, que é o quê? As mesmas plantas que estão no ambiente. Tranquilo até aí? Então isso vai ser a competição entre indivíduos de espécies diferentes. Agora a gente vai falar de uma também que todo mundo já conhece. Volta aqui para mim. O que é um predatismo? É quando o indivíduo alimenta-se de outro de uma espécie diferente. Aí você vai lembrar agora de várias imagens na sua cabeça. Você vai lembrar agora, por exemplo,
de uma onça correndo atrás de um jacaré. Você vai lembrar agora, por exemplo, de um leão ou de uma leoa correndo atrás de uma zebra. Tudo isso são relações de quê? De predatismo. Um indivíduo alimenta-se de outro de uma espécie diferente e geralmente essa disputa resulta em quê? Em morte. Quer ver? Vamos lá para a tela comigo. Tranquilinho, ó. No predatismo, então, que é essa relação que a gente vai falar agora, o que a gente tem? Uma espécie ganha, que é a que alimenta, e a outra perde, que é aquela que morre, e geralmente essa relação de alimentação resulta em morte. Olha para cá, eu tenho aqui, por exemplo, uma leoa correndo atrás e predando o quê? Uma zebra. Para a leoa isso vai ser bom, para essa zebra, tadinha, né? A mesma coisa nós temos aqui, ó, felinos predando antílopes. Para o felino vai ser bom, para o antílope vai ser o quê? Vai ser negativo, ele vai morrer nessa relação. Aqui também não é zero não, tá? É negativo. Aqui a gente tem exemplos de um indivíduo alimentando-se de outro. O que também vai acontecer aqui no parasitismo. Olha para mim todo mundo aqui agora. Só tem uma diferença. Geralmente no parasitismo a relação não precisa terminar em morte. Vamos pegar um exemplo, um carrapato está parasitando minha pele, está sugando sangue de mim. Eu vou morrer? Não, não vou não, eu só estou perdendo sangue. Um pernilongo está me picando aqui na minha pele agora, ó, tá doendo, tá coçando. Eu vou morrer? Não, não vou não, eu só estou perdendo sangue. Em geral é assim, tem parasita que mata? Tem. De repente eu tenho um vírus muito perigoso que me mata, uma bactéria muito perigosa que me parasita e que me mata. Mas em geral o parasitismo não precisa resultar em morte. Bora para a tela comigo? Tranquilinho, ó. Uma relação de parasitismo que todo mundo consegue entender, tá aqui. Um indivíduo que a gente chama de parasita vive às custas de outro que a gente chama de hospedeiro. Olha um exemplo aí, ó. Um pernilongo, olha lá, ó, picando a pele de uma pessoa, sugando o sangue de uma pessoa. Tranquilinho? Presta atenção agora. Essas próximas duas e últimas que a gente vai falar aqui são relações que talvez a gente tenha um pouquinho menos de entendimento. Volta para cá. Porque são relações que acabam a gente falando um pouco menos na nossa vida. Mas são duas relações muito fáceis da gente entender também. Olha para mim aqui agora com muita atenção. Volta para cá. Quando a gente fala dessas relações de amensalismo e da relação de esclavagismo, a gente tem um ponto que nas provinhas de vestibular pode ser diferencial. Ninguém vai errar numa provinha de vestibular uma relação de predação, uma relação de parasitismo, uma relação de competição. Agora, essas duas relações que eu vou te falar agora, são poucos candidatos que às vezes vão lembrar dela. E isso é o que a gente quer, porque quem passa e quem não passa, acerta as questões fáceis. Agora, a diferença de quem vai passar e quem não vai passar é acertar aquelas questões que tem um nível um pouquinho diferente. E essas duas relações agora nos ajudam nisso. Vamos ver como é que elas funcionam? Bora lá para a tela comigo de novo. No amensalismo, também chamado de antibiose, o que a gente vai ter é uma relação que pode ser mais, menos, ou alguns autores falam que ela é zero, menos, neutra e menos. É quando uma espécie inibe ou impede o desenvolvimento de uma outra espécie. Olha o exemplo que eu estou te dando aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, o eucalipto. E se você vê que aonde dá eucalipto, não tem muita coisa que nasce aqui embaixo dele. A gente até brinca, fala onde dá eucalipto, só dá eucalipto. É porque o eucalipto lança uma resina aqui no chão e essa resina impede o desenvolvimento de outras plantas que não sejam eucalipto, para evitar competição. Ou seja, o eucalipto ganha nessa relação e essas outras espécies, elas perdem. Para alguns autores, eles falam que não, que o eucalipto fica neutro, ele está fazendo o que ele tem que fazer mesmo, e que as outras espécies perdem. Então, seria uma relação de zero, menos, ou seria uma relação, para alguns autores, de mais e menos. Olha um outro exemplo legal de amensalismo aqui, ó. Isso que você está vendo aqui é um comprimido de um antibiótico, a penicilina. E isso que você está vendo aqui são bactérias. O que você percebeu? Que não cresce bactéria ao redor dessa substância química, que seria então a penicilina, o remédio que vai lá e mata a bactéria. Outro exemplo aqui, a maré vermelha. A gente tem aonde uma espécie, que são algumas algas, lançando algumas toxinas no ambiente e que não deixam outras espécies desenvolver junto com elas. Esta é a relação que nós chamamos então de amensalismo, ou também pode ser chamada de antibiose. E a última delas, tranquilinha de entender, ela é chamada de esclavagismo. Olha para a palavrinha aqui. Se a gente trocar esclavagismo
por escravagismo, a gente lembra de escravos, não é? O que é um escravo? É uma pessoa que é obrigada a trabalhar para outra. Sabe o que acontece? Nesta relação, uma espécie vai se beneficiar do trabalho de outra, só que vai prejudicar ela. Olha que exemplo legal acontece aqui entre esses dois pássaros. A gente tem, por exemplo, o Chopin e o Tico-Tico. O que acontece? Existe um ninho, por exemplo, onde o Tico-Tico coloca os ovos dele. Então, esse aqui é o ovinho do Tico-Tico, beleza? O casalzinho do Tico-Tico fica aqui, protege o ovinho, vai chocando o ovinho. Mas quando o casal do Tico-Tico sai, ele deixa o ninho vazio. O que o Chopin faz? Se ele encontrar um ninho vazio, ele bota o ovo dele lá e sai cascado, vai embora. Quando o casalzinho do Tico-Tico volta, tem ovo a mais no ninho. Mas o casalzinho do Tico-Tico acha estranho, mas continua. Ou seja, o casalzinho do Tico-Tico começa a chocar um ovo que não é dele. Esse ovo é de quem? É do Chopin. Só que nesse caso, o Tico-Tico é que vai cuidar. Ou seja, o Tico-Tico vai ser prejudicado, porque ele vai gastar energia com uma coisa que não é dele. Galerinha, volta aqui para mim. Essas foram as relações ecológicas. Vamos relembrar rapidinho que a gente falou de relações entre indivíduos de uma mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Relações que geram benefício, relações que geram prejuízo e algumas relações que ficam em neutralidade. É muito legal que você tenha esse diagrama todinho que a gente fez na aula de hoje em mente quando você for fazer as suas provinhas de vestibular. E que você também pegue esse diagrama que eu fiz com você ao longo da aula e faça na frente de cada uma daquelas relações ecológicas agora um resuminho. Lá na colônia, mais com ligação anatômica. Na sociedade, mais sem ligação anatômica. Competição, brigar pela mesma coisa na mesma espécie ou em espécie diferente. E dessa forma você vai ter em uma folhinha só um resumo de todas as relações que podem ser cobradas de você numa provinha de vestibular. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. O mais importante, espero que vocês estejam aprendendo. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. E por hoje é só. Beijo para vocês e até a próxima. Valeu!